Vamos ver agora. Pessoal, tá me ouvindo bem agora ou não? Tá todo mundo me ouvindo, por favor, o pessoal do Face? Melhorou? Tá me ouvindo? Agora deu. Tarcísio, deu certo? Aqui tá ok, tá perfeito, tá bom. Aqui também tá perfeito. Ótimo, ótimo. Pessoal, sejam bem-vindos. Mais de 233 pessoas conectadas. Estamos também pelo YouTube e Facebook também. O tema de hoje é de extrema importância. Muitas pessoas me escreveram perguntando qual que é o meu posicionamento, o que eu acho de todo esse conflito entre Israel e Palestina. E eu achei, como eu não sou muito fã de seguir a Globo e a CNN e toda essa mídia que manipula informação, que melhor que convidar um amigo meu? Ele mora em Israel atualmente junto com sua família, tá? Evidentemente, algumas coisas que ele não vai poder tocar porque é muito delicadas. Ele está num país que hoje está num conflito de guerra. Mas que melhor que o Tarcísio nos dar uma opinião certa, equilibrada, do dia a dia, sem manipulação, sem mídia no meio, sem gente aí querendo manipular toda a situação por alguma politicagem ou alguma filosofia diferente. Então, Tárcio, por favor, quanto tempo estás morando em Israel? Chileno, prazer aí falar com você. Eu moro com a minha família, minha esposa, meus filhos aqui em Jerusalém há pouquinho mais de um ano. A gente chegou aqui e uma semana depois estourou a pandemia. Então, agora que Israel saiu, vamos dizer assim, da pandemia, agora a gente está enfrentando como eles chamam aqui, uma mini-guerra. Né? Ainda Israel enfrentou guerras muito maiores, mas realmente a gente está vivendo um momento de tensão ali com a região de Gaza, já está indo para um nível bem pesado. Então, um pouco mais de um ano eu sou estudante, estou cursando aqui, né, um preparatório para arqueologia, e estamos a esse tempo aqui na Terra. Já tinha vindo outras vezes, mas morando assim há mais tempo, um ano e pouco. Uau! Então, pessoal, agora você vai saber a real daquilo que está acontecendo. Só para me saber, você é descendente de judeu, não é judeu, brasileiro puro da gema? Brasileiro puro, filho de mineiro, neto de pernambucano, paraibano, nascido no ABC, sou lá de Diadema, na Grande São Paulo, Grande ABC. Despertei em relação ao hebraico, à cultura judaica, há alguns anos, quando eu vim para cá, uns anos atrás, mas comecei a estudar hebraico no Brasil. Enfim, então tem uma ligação aí com Israel, né, com a cultura do povo judeu já há alguns anos, estudando no Brasil hebraico, estudando um pouco sobre a cultura, e vim algumas vezes para cá para cursar um tempo na Universidade Hebraica aqui em Jerusalém, e estou agora esse período aqui fazendo esse curso. Mas não sou judeu, tenho amigos judeus, tenho amigos judeus que creem, tenho amigos que creem em Jesus, em Yeshua, né? Mas a grande maioria não acredita, mas tenho amizade com eles. E eu vou compartilhar um pouquinho, né, de como que está sendo essa experiência aqui, sendo também um estrangeiro, como que está sendo a reação da comunidade brasileira estrangeira, né? Porque tem muitos brasileiros judeus, mas tem brasileiros que vivem aqui, trabalhando, jogando futebol, voluntários, embora hoje é um número pequeno de voluntários, né? Por conta da pandemia, muitos foram embora. Então, a gente está mergulhado, né, em tudo que está acontecendo aqui em Jerusalém, mas mais no sul do país, principalmente. É importante que você possa entender isso, que ele não é judeu, para que não fiquem falando, mas ele é judeu, óbvio que não vai falar mal. E quero que nós entendamos algumas coisas antes de poder abordar o assunto. Primeiro, assim como o Tarso, eu acredito que o maior inimigo da Palestina não é Israel, é o terrorismo. E o maior inimigo de Israel não são os palestinos, também é o terrorismo. Então, são dois povos que sofrem por causa do terrorismo. Então, por mais que pareçam dois bandos, não são. São duas nações que estão sofrendo, são duas nações que estão lutando contra o mesmo inimigo, por mais que a mídia tente fazer dois lados.
é interessante porque a mídia sempre se assume um lugar. E eu já fico cabreiro. Se a Globo é a favor, eu já sei, você contra. Porque a mídia, CNN, mídia com um viés que nós já conhecemos, um viés totalmente do capeta mesmo. Então nós cremos, e nessa live quero deixar claro, que a Bíblia diz que temos que orar pela paz de Jerusalém. E em Jerusalém hoje moram muçulmanos, judeus e cristãos. Então, se você quer orar pela paz de Jerusalém, você não pode orar só por judeu, hein? Você tem que orar também pelos muçulmanos que estão morando em Jerusalém, pelos cristãos que estão morando em Jerusalém, porque Jerusalém hoje é multicultural. Então, eu creio isso. Nós não só choramos e oramos e ajudamos ao povo palestino, nem tampouco só o povo de Israel. Nós creemos e oramos por toda uma comunidade que está abaixo o terrorista, está sendo atacada por grupos terroristas como a Hamas. Então, essa é importante que você possa entender e quero deixar como pano de fundo que nós oramos por Israel e por todo aquele que mora na Terra Santa. Isso aí. Bom, acho que esse é o primeiro ponto, né? Talvez algumas pessoas tenham uma ideia de que aqui esses dois povos vivem brigando, que árabes e judeus não se encontram, ou se encontram, eles já partem para a briga. E essa é totalmente uma visão errada sobre Israel. Israel tem hoje cerca de 9 milhões de pessoas, 7 milhões são judeus. Então, temos aí quase esses 2 milhões de restantes, 90% aí são árabes. Entre esses árabes, tem árabes cristãos, tem a maioria árabes muçulmanos, mas a gente tem outros povos também. Tem drusos, tem beduínos, tem cristãos que já viviam aqui, que moram, por exemplo, tem um bairro, metade da cidade velha de Jerusalém é católica, né? É cristã católica, tem cristã armênio. Então, assim, Israel é uma mistura, né? Tem muitos povos aqui. Não é um lugar que tem proibição de prática de fé. Isso é bom também deixar claro. Eu já estou vendo que pessoas estão perguntando aqui como que é liberado. Tem igreja evangélica, tem igreja católica, tem igreja ortodoxa, tem igreja etíope, tem religiões que a gente não tem muito conhecimento no Brasil. Aqui tem também, na região de Haifa. Enfim, aqui é uma democracia. Então, as pessoas têm a liberdade. Tem judeus religiosos, tem judeus seculares, tem judeus que se declaram ateus, eles são por nacionalidade, mas eles não têm a prática da fé religiosa. Então, assim, Israel é muito além do que confronto. Israel é um lugar muito seguro também para se viver. Aí você fala, pô, mas como você está falando seguro? Vocês estão no meio de uma guerra. É porque agora a gente está vivendo realmente um momento de tensão. Mas fora isso, a questão de segurança civil, social, é muito alto. Pra você ter ideia, meus filhos vão para a escola a pé, sozinhos. Lógico, agora esses dias eu estou acompanhando. Mas assim, é comum você ver crianças aqui e há uma convivência. Isso também é bom deixar claro. Há uma convivência, agora falando entre judeus e árabes, né? Eles convivem, eles trabalham nos mesmos lugares. Universidade Hebraica de Jerusalém, eu cursei lá por um tempo, há muitos árabes que estudam lá, e eles convivem. Tem alguns bairros, por exemplo, Jerusalém e a redondeza aqui, você tem alguns bairros que são mais específicos, né? Bairro de árabe, bairro de judeus, mas tem as famosas cidades mistas, que aí depois eu vou entrar no assunto do que está acontecendo hoje, porque tem alguns problemas rolando nesses lugares. Cidades mistas são onde moram todos juntos, misturados ali. E não tem diferença de bairro de judeu, de bairro de árabe. Eles convivem, tem judeu casado com árabe. Então, não existe, como você bem falou, não existe aqui uma guerra entre judeus e árabes. É lógico que uma situação como a que está acontecendo agora, ela vai fervilhando, né? Ela vai esquentando os ânimos, e aí eu vou entrar nos detalhes assim de como foi acontecendo essa última semana, último mês, e aí, lógico, aí é meio que, como a gente vê no Brasil, aquela briga política. Nem todo mundo que concorda com a esquerda briga com o da direita, mas quando está no momento da eleição, até as famílias discutem por conta disso.
Então, esse momento, a gente vê que algumas pessoas começam a ser inflamadas por conta do que está acontecendo em relação à luta de Israel defendendo do ataque terrorista. Mas o árabe e o judeu, eles não são povos, pelo menos aqui a gente não vê isso, povos que se odeiam. Eu, como um estrangeiro aqui, como um estudante aqui, e ainda mais com essa cara aqui, com essa barba, quando eu vou para um bairro árabe, eles pensam que eu sou árabe. E ficam, salam aleikum, eu, aleikum salam, respondo e tal. Quando eu estou aqui, onde eu moro, ou vou a um lugar entre os judeus, eu estou às vezes com boné, alguma cabeça coberta, alguns perguntam se eu sou judeu. Não tem muito, eles são muito parecidos também. As pessoas acham que o judeu é só o religioso, que usa o chapéu, quipá, roupa preta, e não é. Então, assim, eles são parecidos e eles convivem e eles se respeitam. E até os grupos que você tem, o estereótipo de como é um árabe muçulmano ou como é um judeu religioso, eles pegam ônibus juntos, eles dividem fila no mercado, no banco, e há respeito. Isso é muito importante. E nós aqui, como minoria, né? Eu sou um estrangeiro, mas tem uma minoria cristã aqui. Então, quando abre para o turismo em Israel, aí você vê muitos cristãos aqui. Mas nesse um ano que a gente não tem o turismo acontecendo por conta da pandemia, aí você vê realmente a realidade do país. 2% de Israel se declara cristão. Desses Uau. 2%, a menor parte são os judeus, né? Que são os judeus messiânicos, e os árabes cristãos. E aí tem a parte também dos cristãos que estão aqui, que já viviam, ou que são clérigos, né? Que servem aqui, principalmente nas igrejas ortodoxas, católicas, enfim. Então, a gente tem esse grupo pequeno que acaba se unindo. Então, você vai, por exemplo, numa casa de oração, e você vê árabes e judeus juntos adorando. E eles não são proibidos de fazer isso. Como eu disse, Israel permite isso. Então você tem esse encontro. E eles cantam louvores. O judeu canta junto com o árabe em árabe. O árabe canta com o judeu em hebraico. E aí, quando tem os povos estrangeiros, canta em inglês e outras línguas. Então, assim, há um convívio fora, quando entra essa questão agora de guerra, de confronto, de terrorismo. A vida aqui entre eles, ela há mais convivência do que conflito, há mais respeito do que ódio, há mais relacionamento do que confronto entre eles. Claro, se você falar que não tem, às vezes, em indivíduos, assim, um certo tipo de preconceito, de medo, de temor em alguns lugares, existe. Mas isso não é a realidade, isso não é a maior parte, né? Os árabes, tem árabes, aí também é outra coisa. Existe o árabe israelense, existe o árabe palestino, porque quando o Estado de Israel foi formado, muitos árabes que estavam aqui, eles permaneceram e eles cresceram e continuam crescendo. E eles são cidadãos israelenses, eles têm... É uma coisa que tem gente que não sabe também. Tem árabe na polícia de Israel. Tem árabe no exército de Israel. Então, por exemplo, agora nesse momento, existe árabe defendendo Israel contra os partidos terroristas. Tem árabe na política. Israel, a gente está aqui há 2 anos, já tiveram 4 eleições. Aqui é uma democracia, a única democracia do Oriente Médio. É muito falado isso aqui. Só que é um regime parlamentar. Então, existe um presidente, mas ele é uma figura mais interna, e tem o primeiro-ministro, que hoje, já há muito tempo, é o Benjamin Netanyahu. Só que ele tem que formar maioria no parlamento. Quando ele não consegue, vai para o outro, o presidente designa lá para o segundo colocado, ele tem um prazo, se ele não consegue, aí o parlamento tem um tempo e convoca novas eleições. Então, agora tivemos as 4ª eleições, o Netanyahu não formou governo, já foi para o concorrente dele, que é o Yair Lapid, que está formando uma coalizão entre... Ele é mais centro-esquerda, mas ele está formando ali com esquerda, direita, para tentar ter maioria. E se não conseguir, provavelmente Israel vai para as 5ª eleições.
E do parlamento, se eu não me engano, foram 4 cadeiras. Tem um partido árabe israelense que tem cadeiras no parlamento de Israel, no que é chamado aqui de Knesset. Eles têm cadeiras, eles têm voz. E esse líder árabe, ele se declara: eu sou árabe, muçulmano, israelense. Entendeu? Então é muita loucura. Às vezes as pessoas julgam ou tomam posições sem entender como que é esse relacionamento, como que é essa dinâmica, né, aqui de Israel. Então, assim, se o partido desse árabe, que é o Sa'ar, se ele tivesse apoiado o Netanyahu, ele teria formado governo. Talvez ele vai ser o peso da balança para formar governo do Yair Lapid. Então, o árabe tem voz aqui. Eles têm os mesmos salários, eles têm acesso à mesma saúde. Não existe o que as pessoas, e às vezes a mídia, principalmente a grande mídia, tenta colocar que em Israel existe um apartheid. Isso não existe aqui. É bom deixar isso claro. Agora há o confronto, né? Que aí a gente vai entrar. Se quiser fazer alguma pergunta antes da gente entrar no que está rolando agora, nesses últimos dias. Né? Não, mano, é você, eu que Tá bom. vai falar mais, vai falar muito mais aqui. De novo, eu quero que as pessoas que estão nos ouvindo possam ouvir alguém que de fato está lá dentro dessa tensão, que já mora lá. Porque, vou lhe falar uma coisa, é fácil opinar do conflito israelense-árabe sentado no seu sofá aí no Brasil. É fácil você opinar desde os Estados Unidos, desde a Europa, desde o conforto do seu lar, sem míssil caindo em cima da sua cabeça. É super fácil fazer isso, tá? Mas o Tarcio está convidado aqui porque nós queremos de fato ver o que o povo, como isso começou. Eu tenho um chamado para trabalhar com povos que são perseguidos por causa da sua religião. Deus me chamou para trabalhar na janela dos 40. E Israel é um dos povos mais perseguidos da história. Desde o Império Romano, vemos uma perseguição até os dias de hoje. A Liga Árabe está toda no redor de Israel e são pouquíssimos países da Liga Árabe que fizeram um acordo de paz, entre aspas, mas os países que estão no redor hoje estão esperando uma oportunidade para exterminar, principalmente Irã, né? Então, a situação é tensa, não é tão fácil de se falar estando no Brasil, estando lá. Eu estou aqui na região e estamos orando para o país onde nós estamos aqui, que é do lado de Israel, não entre em conflito. Porque se entrar em conflito, talvez eu e minha esposa vamos ter que voltar para nossa casa. Estamos orando para essa situação não se estender. O problema é que, bom, você mesmo comentou, Síria já mandou mísseis, já lançou mísseis para Israel, Líbano, da mesma forma. Então, o presidente turco também mandou uma mensagem bem clara de que Israel devia ser punido, castigado severamente. Então a situação não é menor. Estamos orando a paz de Jerusalém e de todos aqueles que habitam e moram nessa terra santa. Eu vou entrar então, vou começar a contar aqui. Lógico, eu não vou fazer toda a história das guerras. Eu vou entrar no que esquentou, né, para isso. esse confronto agora. Eu ia te perguntar para todo mundo que Israel, desde que se formou como Estado no 48, guerra após guerra vem acontecendo em território israelí, porque os países no redor, entre eles Síria, Iraque, Egito, Jordânia, Líbano, por mais de uma vez tentaram exterminar Israel. Então, há várias guerras, inclusive a mais famosa dos 6 dias, onde Israel vence vários exércitos juntos no redor. Em 6 dias, ele anexa mais território do que ele já tinha. Mas a minha pergunta é, como aconteceu o conflito que está gerando tudo isso nos jornais? Isso. Como aconteceu nas ruas? Nos conta. Vamos lá. Eu vou passar assim muito a questão da rua, né? Eu acho que a rua é o melhor termômetro do que realmente, porque às vezes você vê a declaração do político, é muito importante, porque é a declaração oficial. Né, eu postei, por exemplo, um history esses dias da declaração do ministro do interior do partido terrorista,
né, lá de Gaza, e do primeiro-ministro de Israel. A posição de ambos em relação à violência dos povos é completamente diferente. E aí nisso você já vê, não tem como você falar. É lógico que você não quer, por exemplo, quando no Brasil que a polícia entra numa comunidade para poder acabar com o tráfico, você não quer, principalmente a gente como cristão, que ninguém morra. Você não quer que o inocente morra. Mas daí você achar que o traficante, o que está cometendo o crime, ele é o inocente na história, né, e o policial que está sendo culpado de estar indo lá para fazer isso, aí você pode entrar em outros assuntos. Ah, mas tem corrupção. Aí são outras coisas. Quem é corrupto na polícia está fazendo o que é errado. Quem provoca terrorismo dentro de um grupo terrorista está fazendo o que é certo para eles. Então, nisso você já sabe qual é o lado. Não é nenhuma questão, lógico, que aí na fé, questão bíblica, a questão dos fins dos tempos e tantas outras coisas, mas eu falo na questão de legalidade, de como o ataque acontece, a defesa, enfim. Foram muitas guerras realmente que aconteceram ao longo da história. Amanhã, por exemplo, há uma tensão, porque amanhã, 15 de maio, é um dia depois, né, do dia que é comemorado fora da criação do novo Estado de Israel. Aqui não foi um dia de comemoração, porque aqui comemorou uns dias antes, porque é no calendário judaico. Então a data sempre muda, nunca vai cair no mesmo dia que o calendário ocidental. Mas amanhã é considerado no mundo árabe o Nakba, que seria o dia da catástrofe, porque eles consideraram que quando Israel foi formado, então houve uma catástrofe. E aí, um dia depois que a ONU estabeleceu Israel como uma nação, Israel foi invadido por uma Liga de Nações Árabes para que eles fossem destruídos. Imagina você indo, né, se estabelecendo como nação, então já aconteceu uma guerra. Então há uma tensão de amanhã, porque já tem tudo isso rolando, então de ser mais uma lenha, né, nessa fogueira. Mas como que ela começou a esquentar? Recentemente, tem dois assuntos assim que vamos dizer assim, que pegaram fogo, né? A questão dos assentamentos aqui é muito, muito delicado. Então, eu vejo que muitas pessoas sem conhecimento do que foi esse último caso falam que, não, um monte de judeus entraram e começaram a expulsar árabes das suas casas. E já vê que a pessoa não está por dentro do que realmente o que aconteceu específico nesse caso agora. A questão do assentamento ela é discutida, inclusive, entre os judeus. Há muitos judeus que acham que não deve se tocar, que deve deixar quieto, há quem acha que tem que anexar, então é uma discussão interna, porque isso realmente provoca muita tensão. Mas houve uma situação em específico, numa região onde antes da conquista de Jerusalém, que Jerusalém foi unificada na Guerra dos 6 Dias, antes de tudo isso, antes até de quando a Inglaterra governou aqui, uma família de judeus tinha posse de um terreno, na época ainda do Império Otomano aqui. Porque outra coisa que é importante falar também, embora os judeus foram expulsos lá por volta do ano 70 depois de Cristo, não quer dizer que todos os judeus saíram daqui, continuaram judeus morando. Judeus, árabes, eles permaneceram, inclusive eles sofreram quando os cruzados vieram para cá, eles passaram por todos os tipos de impérios que viveram aqui, até que ficou por um tempo a Inglaterra, né, governando com um governo de transição, que aí foi quando a ONU estabeleceu aqui como um território de Israel. Então haviam judeus aqui. Lógico que depois que Israel foi estabelecido, quando que Israel foi estabelecido? 48, depois da Segunda Guerra Mundial, havia uma onda de antissemitismo gigantesca no mundo. Qual era o melhor lugar para essas pessoas virem? Para Israel. Então os judeus começaram a fazer o que é chamado de aliá. Todo judeu até hoje tem direito à lei do retorno. Se uma pessoa comprova que é judeu, ela pode vir para cá. Além disso, muitos começaram a vir da União Soviética, judeus da antiga União Soviética por conta do comunismo, que também sofreram perseguição lá, além dos cristãos que sofreram também. Então, começou de nem 1 milhão que tinha, muitos começaram a vir, hoje são aí mais de 7 milhões. Mas ainda há mais
judeus na diáspora, quase empatado, mas tem mais judeus fora. Né? A maior comunidade de judeus fora daqui, por exemplo, está nos Estados Unidos, e somando com todos os outros países, ainda tem muito judeu para vir para cá, ainda tem muito judeu com direito que pode fazer esse aliar. Então, essa família tinha direito à terra. Só que na conquista e na situação toda que aconteceu aqui de Jerusalém, a Jordânia ela ficou com um pedaço, onde tem toda essa tensão, esse lugar de assentamentos e tudo. Porém, ela passou para que alguns árabes morassem ali, mas não deu contrato, não. Eles não tinham um documento para isso. Então, havia uma família judaica que, por meio de uma ONG, estava na justiça, lutando para que eles tivessem de volta um terreno que foi dos seus antepassados. E aí, isso eles conseguiram na justiça. Então, para você entender que é algo que não é assim, eles vão, invadem e começam. É uma briga que vai acontecendo e realmente isso gera tensão. E aí, recentemente, isso foi um dos assuntos. O outro é que um grupo de árabes, não são todos, mas um pequeno grupo que estava fazendo violência, começaram a fazer vídeos, e eram jovens, adolescentes, vídeos batendo em judeus, no metrô, na rua, no centro aqui de Jerusalém, dando tapa. Tem um que estava andando de bicicleta e vem alguns árabes dão voadora, e eles filmavam isso e colocavam nas redes sociais. O que isso começou a provocar? Uma revolta. E aí um grupo de extrema-direita, extremista de judeus, saíram por Jerusalém gritando morte aos árabes. E aí o que eles faziam? Eles saíam conversando com as pessoas para ver se eles tinham sotaque. Porque o árabe e o hebraico é muito parecido. É como se fosse assim, vamos dizer, o espanhol e o português. Nem todos os judeus, poucos judeus falam árabe, mas muitos árabes falam hebraico. Só que falam com sotaque. É difícil você encontrar um árabe que, quando fala hebraico, você não percebe que ele é árabe, porque tem um sotaque. Então, eles faziam isso e, quando percebiam o sotaque, eles iam também e revidavam. Então, foi uma atitude de revolta por conta do que estava acontecendo. E aí entra a polícia de Israel. A polícia de Israel vai e defende apenas o judeu? Não. Ela vai e intervém em ambos, porque, como eu disse, tem árabes na polícia de Israel, inclusive o chefe da polícia de Israel, na parte da Cidade Velha, que é onde teve mais confronto, o líder é árabe. Ele é árabe muçulmano. E ele serve a polícia de Israel. Então, assim, isso ficou essa tensão. Então, o centro aqui de Jerusalém começou a fervilhar com tudo isso. Enquanto isso, já tinham algumas bombas. Nesse 1 ano que eu estou aqui, a gente nunca tinha ouvido um alerta aqui em Jerusalém. Na verdade, em Jerusalém, desde 2014, a sirene não toca. Mas começou a ficar meio tenso. Mas, de vez em quando, nas redondezas ali de Gaza, alguns mísseis são lançados. Então, a gente tem um aplicativo aqui, que é o Red Alert, que ele fica avisando. Míssil em tal região, míssil em tal cidade. E aí as pessoas se preparam, correm para o bunker, se esconde, né, para evitar outros tipos de... O que seria o dizimar o povo, porque foram 2.000 foguetes, né? Eu vou entrar na questão do foguete, para você ter ideia. 2.000 mísseis, já passou esse número, que foi lançado contra Israel. Se Israel não tivesse o que é chamado em hebraico de Kipat Barzel, que é o Iron Dome. Iron Dome, cara, teria matado muita gente. E não teria matado muito judeu, teria matado muito árabe, muito cristão, muito estrangeiro que vive aqui. Então, vamos voltar lá. O confronto foi esquentando com isso. Aí, junto a isso, estamos aqui, acho que agora que terminou o Ramadã. Muitos árabes vêm para a Cidade Velha. A Cidade Velha, ela é um pequeno bairro hoje de Jerusalém. Na época bíblica, ela era a cidade de Jerusalém. Hoje, ela é um pequeno pedaço da cidade. Então, tem um quarteirão, é dividido em 4 partes. 2 partes cristãs, armênia e católica, judaica e árabe. A maior parte é árabe da Cidade Velha. E eles têm acesso, principalmente pelo portão de Damasco, que é onde entra no bairro árabe. A gente pode entrar nesse bairro, a gente caminha por esse bairro. Judeus andam, isso também, judeus passam por esse bairro. É comum você estar andando ali pela Cidade Velha, no bairro árabe, e ver judeu religioso passando.
Então, assim, às vezes as pessoas ficam assustadas, mas fora a tensão, isso pode acontecer. Acho que deu uma travada aqui, né? Mas acho que voltou, voltou. Pessoal do Instagram, o que acontece? O chileno ele foi bloqueado quando tentou entrar. Então, o que eu fiz? Eu entrei e o convidei, mas agora bloquearam de novo. Então, ele vai chamar aqui. Vamos ver aqui. Aí. Acho que vai voltar aqui. Vamos lá. Aí, voltou. Pessoal, só para explicar para vocês, o Instagram decidiu bloquear as minhas lives. Eu não tenho permitido fazer lives. Adivinhem como a mídia está, né? O capeta tá louco, né? Meu posicionamento em todos os assuntos é bem claro. Então, e o Instagram prefere perseguir gente que ajuda cristãos sendo perseguidos, mas eles não ajudam eles bloqueiam, limitam minhas publicações, minhas postagens, tudo que tem a ver com perseguição aos cristãos, eles não curtem, não apoiam e bloqueiam. Eles preferem apoiar mulher pelada, maconha e uma série de outros assuntos aí, né? Eles acham que isso não tem problema e ajudar os cristãos perseguidos sim tem um problema. Então, pelo menos sei que estamos no caminho certo se o mundo nos persegue porque saímos do mundo há muito tempo, tá? Estamos aqui dando um jeito, tá? Estou feliz por isso, eu me alegro, é uma pouca perseguição, mas me alegro que esteja incomodando de alguma outra forma. Então, por favor, Tássio, continua aí na live. Vamos lá. Vamos lá. Bom, eu teria uma live agora às 4 da tarde com a pastora Priscila do Bola de Neve. Aconteceu, ela foi bloqueada, ela não conseguiu entrar, a gente teve que cancelar a live. Então, para vocês terem ideia, o nível de peso, né, que está sendo tratar esse assunto. E quando a gente fala sobre o que mais a gente tem colocado a cara para mostrar, não é nenhuma idolatria. Eu vejo que às vezes tem cristãos que confundem, começam a falar porque está judaizando ou está idolatrando Israel. Gente, vocês veem por isto qual que é o lado certo da história. Eu não estou falando do lado certo judeus e árabes, eu estou falando da guerra contra o terrorismo. Como quando Israel está sendo atacado com tantos mísseis, você rolava uma página das grandes mídias e o assunto entrava lá embaixo distorcido. E ontem que Israel começou a responder pesado em Gaza, o assunto já foi lá em cima e aí eles já começam a apresentar número de mortos e tal, porque o interesse é completamente diferente da realidade. E só para você saber, essa live vai ficar guardada no Instagram do Tarcísio, ele vai me mandar, depois eu reposto, mas tira já um print. Começa a tirar print, começa a espalhar essa live, manda para teus amigos. Por favor, tira um print, me marca aí, eu marco o Tarso para promovermos essa live e o povo saber a verdade. Escuta uma coisa, a liberdade nunca fez o homem livre. Somente a verdade faz um homem livre. Preste atenção, a liberdade não fez um homem livre. Fez até mais escravo de seus vícios e adicções. O que faz livre um homem, de fato, é a verdade. É Cristo. Então, cada vez que é promovida a verdade em qualquer assunto, você vai ser livre. Livre de toda essa mídia mentirosa, do que se ensina nas universidades, nas faculdades. Está todo mundo aí tem feito lavagem cerebral para tanta gente, né? Eles desativaram os comentários. Não, foi eu desativei aqui para ver se não trava tanto. Aqui. Eu dei uma... então tá, ótimo, ótimo. Então, é importante que você possa saber isso. O Társio é amigo meu, mora em Israel, trabalha em Israel, ele está no meio desse conflito. Eu tenho tentado me abster, de não falar muito, porque eu quero que você possa escutar ele. Ele está lá, é fácil opinar desde o Brasil. Eu não estou no Brasil, eu estou aqui no Oriente Médio, e mesmo assim prefiro ouvi-lo para você poder ter um pensamento crítico
e você tirar suas próprias conclusões. Desliga a TV, pare de ouvir a Globo, pare de ouvir a CNN e toda essa mídia esquerdopata aí, tá? Bom, vamos lá. Então, aí teve, como eu estava falando, teve a questão do Ramadã, então muitos árabes começaram a vir aqui para Jerusalém. O que aconteceu foi que o confronto que estava nas ruas aí, já com esses assuntos, começou a tomar uma proporção maior naquela região. Então, muita pedra foi levada ali para a região da mesquita, no pátio do templo. Tem muitas imagens assim. Teve um dia, por exemplo, que foi arremessada pedra lá do alto em direção ao muro, onde os judeus ficam orando, no Muro das Lamentações. Então, imagina, tudo isso foi crescendo, crescendo, eles entrando e escondendo pedra dentro de Al-Aqsa, né, da mesquita, e a polícia aí, onde às vezes as pessoas também ficam meio alienadas, porque acham que aqui em Israel toda hora é como se os judeus quisessem assumir e derrubar a mesquita para construir o templo. Acho que é o desejo de que tudo aconteça e Jesus volte, mas vamos lá. Existe um acordo entre Israel e Jordânia. Israel teve acesso ao Monte do Templo. Só que há uma política do governo de Israel de não destruir santuários, seja ele muçulmano, cristão ou judeu. Então, eles não destroem. Como já havia uma mesquita, houve um acordo entre eles e, vamos dizer assim, a chave daquela região foi entregue ao monastério, né, a religiosos da Jordânia. Só que a segurança é feita pelo exército de Israel. Então, não tem, embora tenha um Instituto do Templo, existe investimento e há uma expectativa de que o templo será construído, inclusive entre os judeus, mas para os religiosos essa construção será na vinda do Messias. Então, eles não esperam que isso vai ser feito, vamos dizer assim, na força de uma guerra, destruindo, eles indo lá e tomando. Então, não existe isso aqui. Não é um assunto que fica sendo falado na rua, ou que os judeus e árabes estão ali, tipo, segurando o portão, um tentando invadir e tomar o lugar. Mesma coisa que foi o que aconteceu agora. O exército não entrou na mesquita. Muitas pessoas me mandaram mensagem falando assim, eu vi que o exército entrou e vai dominar para construir o templo. Não, eles só entraram ali porque tinham pessoas jogando pedra, tinham pessoas entrando com armas, com situações que poderiam... e atacando a própria polícia. Então, aí houve um confronto. Aí, muitos filmando lá dentro, essa imagem espalhou, essa foi para a mídia, né? Porque aí dá a ideia de que é a polícia, que é o exército que está entrando e acabando com a festa religiosa que eles estão comemorando. E outra, o conflito está na faixa de Gaza, que é no lado oposto em direção ao templo. Está no sul-oeste do país. Bem lá grudada, está apontando para... Está no lado do mar, encostada no Egito. O conflito está lá, para que todo mundo possa entender. Por mais que teve bagunça aí perto do Muro das Lamentações, e aí na mesquita e no domo, o exército israelense está indo em direção contrária, tá? Só para vocês saberem. Isso. Porque a maioria das pessoas perguntou, e eu, no momento também, quando eu comecei a ouvir as notícias, eu falei, eles estão falando de entrar aonde? Em Jerusalém, que ainda não faz parte, que não é parte de Jerusalém, ou está indo lá na faixa de Gaza? Depois eu percebi que era Gaza mesmo, né? Isso. Aí agora sim, para entrar na questão dos mísseis, né? Aí chegou um dia que foi um dia especial do Ramadã, se eu não me engano, a última sexta-feira do Ramadã, e o Yom Yerushalayim, que é o dia de Jerusalém. Então, é comum todos os anos, no dia de Jerusalém, os judeus saem andando pela cidade com bandeiras e vão em direção ao muro e ficam cantando, ficam rezando e ficam ali comemorando né, a anexação, né, de Jerusalém. E lá em cima estavam os muçulmanos soltando fogos. Em cima, que eu digo, lá na parte do templo, né? Que hoje é a mesquita. E o Domo da Rocha. Porque também o Domo da Rocha não é a mesquita. A mesquita é o que fica na frente, que é a Al-Aqsa. E eles estavam ali no meio, soltando fogos. E aí uma árvore começou lá a pegar fogo. E essa imagem também rodou o mundo, porque viam lá os judeus cantando e em cima pegando fogo. Aí alguns pensaram, aí foi a destruição, é a mesquita. A mesquita não pegou fogo. O que provocou o fogo também não foi bomba do exército de Israel, foram os próprios
muçulmanos ali comemorando que colocaram fogo. Alguns falam que Ah, pelos fogos de artifício, outros com coquetel Molotov, mas foram eles que provocaram. E aí ficou, imagina você na adrenalina ali, e sabendo que tem toda aquela tensão, tá cantando e de repente vê um fogo pegando. Então aquela imagem parecia uma cena apocalíptica realmente. pá. Só que aí, com tudo isso, o que começou? Aqueles poucos mísseis, né, comparado com o que está agora, que estavam saindo de Gaza, começou a aumentar, até que na última segunda-feira a gente ouviu aqui em Jerusalém a sirene tocando. Eu estava em casa com a minha família, a gente escutou bomba, caiu uma bomba em Jerusalém, num bairro chamado En Keren, mas foi num lugar que ninguém habita, então não teve nenhuma vítima. E aí, quando começa aqui, Israel é muito preparado com o Iron Dome, né? Mas também com os bunkers, né? Toda casa, todo lugar tem algum lugar que você se esconde, e a gente também é muito treinado aqui no sentido de, se tiver na rua, o que faz, se está no carro, o que faz, se está no trem, o que você tem que fazer. É óbvio, você tem que confiar em Deus, porque às vezes na rua o que dá é deitar no chão e botar a mão na cabeça. É a orientação que tem. No nosso caso aqui, o nosso apartamento não tem um quarto antibomba, mas tem no subsolo um quarto para todos os moradores do prédio. Então aconteceu isso, foi pegar os filhos no colo e descer. Tem 1 minuto e meio para isso, tem a sirene soando. A gente desce, todos os moradores lá se encontraram, ninguém sabia direito de onde estava vindo, porque até então não estava tendo um ataque fora da região do sul. E aí no sul, quais são as cidades? Ashkelon, Ashdod, Beersheba, toda essa região do sul ali, né, que moravam, por exemplo, na época da Bíblia, os filisteus, toda essa Beerseba, é mais essa região que tem constantes, né, mísseis sendo lançados. Mas aí vir em Jerusalém, o país já começou a ver, né, que o negócio estava ficando sério. Só que os números de foguetes começaram a aumentar, até que na terça-feira à noite, Tel Aviv foi atacado. E o ataque em Tel Aviv foi muito maior, porque foram acho que cerca de 200 mísseis lançados em Tel Aviv. A imagem é de Gaza saindo míssil e Israel interceptando. Só que esse míssil de Gaza, ele não é um míssil, vamos dizer assim, inteligente. Ele não é lançado num lugar específico, como, por exemplo, quando Israel responde que ataca no lugar onde tem uma base terrorista, onde tem um lugar de lançamento de míssil. O lançamento que vem aqui pode cair numa escola, num hospital, numa área residencial. Então, o exército começou a interceptar, mas nem todos são interceptados. Então, caíram alguns, acertaram casas, acertaram, por exemplo, numa cidade que chama Petah Tikva, que é do lado de Tel Aviv, no centro de Jerusalém, acertou um apartamento de uma família brasileira, um jogador cristão, que até antes de ontem morava aqui, ele e a esposa grávida. Por Deus, eles estavam no bunker, porque Israel começa a alertar, toca a sirene, e aí todo mundo já fica resguardado. Então, eles estavam guardados ali, eles ouviram a explosão do apartamento deles, e eles vão imaginar, num quarto do apartamento, que a bomba não consegue entrar, né, o míssil, e quando eles saem, está tudo pegando fogo, tudo destruído, e eles voltaram no dia seguinte já para o Brasil, abalados, com certeza, com toda a situação. Então, para vocês entenderem isso, um míssil que vem de Gaza não tem um endereço, por exemplo, para atacar o exército de Israel. Não é uma tentativa de eles só querem fazer né? estrago, claro. Eles só querem fazer estrago e matar quem for, seja muçulmano, árabe, judeu, extraterrestre. Eles Exatamente. Só querem morte. Matar todo mundo. Então, assim, muitos mísseis. A gente está todo dia aqui recebendo esses alertas. Jerusalém não teve mais sirene, não teve mais míssil. Por enquanto, a gente está orando para que não tenha. Mas, assim, a gente está aqui agora já vai dar 1h da manhã, as crianças dormindo, mas a gente está com uma mochilinha com água, as coisas prontas, porque se tocar a sirene, a gente desce com todo mundo para esse lugar antibomba aqui, né? Para esse quarto antibomba. Aí Israel começou a responder. A mídia só mostra quando Israel responde. Aí então vem a imagem que todo mundo começa. Israel derrubou um prédio residencial.
por que que Israel derrubou aquele prédio residencial e como teve uma filmagem de televisão. Porque Israel avisa onde vai atacar. Israel é o exército mais preparado na questão de precisão dos seus mísseis. Então, eles informam para que a população civil, para que os inocentes não sejam atingidos. Agora, com certeza, por que que morre mais gente em Gaza do que em Israel? Morreram, até a última informação que eu vi, 9 e mais de 100 lá em Gaza. Aí as pessoas falam, porque Israel não ataca de forma proporcional. O que que seria Israel atacar de forma proporcional? Mandar 2.000 mísseis? 2.000 mísseis desgovernados? E como que é esse míssil que eles mandam para cá? Não é uma bombinha, é míssil de 10 metros de altura, com prego, com estilhaço, com tudo na ponta. Quando vem fazendo estrago, vem explodindo e vem fazendo estrago. Então, assim, eles derrubaram aquele prédio, um arranha-céu, né, em Gaza. Por quê? Porque ali tinha uma base terrorista. E aí você vê que se o interesse do partido terrorista fosse realmente defender o seu povo, eles não lançariam um míssil de uma casa, de um prédio residencial, de uma região que tem escola. Mas por que que é interessante fazer isso? Porque essa é a imagem que vai percorrer para o mundo, que está ali atingindo onde tem uma mulher, onde tem uma criança, onde tem uma família. E, infelizmente, eu não estou aqui falando que é isso aí, tem que atacar e tem que destruir. Não, eu quero que realmente ninguém seja atingido. A gente não se alegra com isso. Eu me compadeço, eu me entristeço de ver uma criança palestina chorando, sofrendo, porque eles estão sofrendo com isso também. Mas a questão é, imagina o Brasil, os Estados Unidos, a França, qualquer país, recebendo 2.000 mísseis. Você acha que qualquer outro exército dos Estados Unidos não iriam responder? Ia fazer o quê? Então, Israel está no seu direito. E toda a resposta de Israel ela é dentro de uma lei estabelecida de como um país pode se proteger quando isso acontece. Então, assim, a gente teve, então, essa resposta. Essa resposta foi se intensificando até que o exército de Israel lançou uma declaração de que ia invadir por terra. E aí o exército começou a se posicionar e foi para a fronteira do norte de Gaza. O que aconteceu ontem à noite? Ontem à noite a gente recebeu aqui 3, 4 bombas do Líbano, mas que caíram no mar, então não acertou ninguém. Só que aí o exército se posicionou ali. O grupo terrorista achou que ia ter uma invasão por terra. Só que o que aconteceu? Enquanto eles se posicionaram, muitos terroristas foram para os túneis, porque em Gaza eles têm muitos túneis, onde eles escondem os mísseis e onde eles se escondem. Nesse momento, Israel veio com cerca de 160 foguetes, naves, e começaram a atacar os túneis. Então, muitos terroristas morreram ontem à noite. Só que para você ter ideia de como eles estão munidos, imagina, foram 400 bombas que Israel lançou nesses túneis. Ainda assim, a gente teve hoje um dia cheio de ataques. Ataques que vieram aqui para a região do centro, ataques na região do sul, a cidade de Beersheba tocando sirene. A gente tem amigos lá que ficam nos avisando na hora, tocou a sirene, estamos correndo. Então, às vezes, no mercado, tem que seguir o fluxo e todo mundo para um lugar antibomba. Então, assim, Israel está fazendo ataques precisos, né, pontuais. Só que agora, antes de entrar aqui na live, a gente teve a informação de mísseis que vieram da Síria, foram para a região de Golã, mas também, graças a Deus, não atingiu ninguém. Então, em resumo, essa é a tensão de mísseis. Aí tem a questão da rua. O que está acontecendo em Israel há 3 dias para cá? Muitos grupos estão indo para a rua e está tendo violência civil. Então, começaram alguns grupos de árabes a atacar judeus nas cidades mistas. Quais são as cidades mistas? Jerusalém, por exemplo, é uma cidade mista. Haifa, Lod, perto de Tel Aviv, que são cidades que é meio a meio, cidades que têm judeus e árabes. Então, alguns grupos, e grupos na maioria de jovens, adolescentes,
começaram a ter combate. Ia uma maioria de judeu atacava um árabe, ia uma maioria de árabe atacava um judeu, estão quebrando lojas. E aí a posição, aí a gente vê qual é a intenção do partido terrorista e do governo de Israel. O Netanyahu já foi para a mídia, Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro, e condenou o ataque de ambos, tanto o judeu atacando o árabe, quanto o árabe atacando o judeu. Todos são israelenses. E ele é o primeiro-ministro de ambos os povos, né, que habitam aqui. E aí porque a maioria do povo no Brasil acha que Benjamin Netanyahu é presidente dos judeus. E não, o Benjamin Netanyahu é o presidente de todo aquele que mora que mora em Israel. Então, ele é presidente de todos aqueles, dos árabes que moram aí, dos russos que são descendentes de judeus que moram aí, dos armênios descendentes de judeus que moram aí, de judeus que moram aí, de palestinos que moram aí na região também, que moram de fato em Tel Aviv. Então, às vezes o povo polariza também, os crentes, né? Polarizam um pouco a situação. E algo que eu quero deixar muito claro, escute algo, meu irmão, de novo. Deus nos pediu orar pela paz de Jerusalém. E em Jerusalém moram muitos povos. Entre eles judeus, palestinos, árabes e tantos outros. Primeiro. Segundo, o judeu, hoje nós cremos na nova aliança. Tá? O povo de Deus é todo aquele que crê no Cristo. Amém? Isso que é importante que você possa prestar muita atenção. Hoje, filhos de Deus é todo aquele que se rende ao Cristo, que entendeu seu sacrifício e acreditou pela fé no Cristo, tá? Isso é preciso que você... Porque também tem muito judeu de Gálatas, né? Extremamente judaizante, e tanto faz que o israelita mata um palestino para ele estar justificado e não está. Tá? Nós estamos condenando sejam crimes que estão sendo feitos pelos terroristas contra palestinos e contra israelitas, e também por todo o crime que seja cometido por um judeu contra qualquer outra pessoa. Isso que é importante que você entenda, meu irmão. Por quê? Porque se um judeu não se rende a Cristo, ele vai perecer igual que qualquer um. Isso, que é importante falar. Assim, deixa eu terminar a ideia. Tá, fala aí, então o judeu precisa se render a Cristo. Ponto número 2. Assim como qualquer um, tá? Ponto número 2. Em Romanos 11:25, eu gosto muito do que diz o texto, diz assim, que o povo de Israel foi endurecido por um tempo para que a plenitude dos gentios seja completa. Então, por mais que hoje, irmãos, nós sejamos o povo de Deus, mas Deus também tem um plano específico com o povo judeu. Eu sempre falo para o Tarso, eu não tenho o chamado que você tem, porque o judeu é muito cabeçudo. Vou falar, irmão, é muito cabeçudo. Eu acho ganhar um muçulmano bem mais fácil que ganhar um judeu. Por quê? Porque há um endurecimento. Mas esse endurecimento não será permanente. É por um tempo. Para quê? Para que você, que não é judeu, que você é gentio, possa se render a Cristo e possa haver a total conversão daqueles que Deus já predestinou para serem salvos. Então, isso é de extrema importância para que você... Isso não quer dizer que agora Deus se esquece do seu povo, do povo judeu, porque nós também somos seu povo e ele não se esquece de nós. Então, queria poder gerar um balanço e um equilíbrio nessas questões, porque eu conheço muita gente que fica cega só por um judeu. E eu conheço judeus de Nova York que perseguem cristãos. Como assim? Eu já fui perseguido por muçulmanos, budistas, hindus e por judeus. E em Nova York, os que são mais extremistas, eu vi gente, pastores, amigos meus, que perderam suas igrejas. Porque o judeu fechou o prédio. E ninguém podia congregar lá. Entendeu? Então, eu quero poder dar um balanço e um equilíbrio em relação a esse assunto, para que você não pense que nós aqui somos extremistas. Não, estamos tentando ter uma visão holística e o mais equilibrada possível com o Tarso. Tá? Mas eu queria, pelo menos, deixar isso muito claro para você, como opinião pessoal. Tá? É isso aí. A questão, né? O texto mesmo termina como todo Israel será salvo. Deus tem um plano, Deus tem uma maneira que vai tratar específico. Agora, sim, é importante, porque senão a gente vai endeusar um lado e demonizar o outro no sentido de povos. Não é isso que a gente está fazendo, não é essa leitura. E nem é a leitura que é feita pelos próprios judeus ou pelos árabes.
Isso que é importante. Essa violência que eu estou comentando que está acontecendo na rua, ela não está sendo aplaudida pelos árabes israelenses, nem pelos judeus que habitam aqui. É uma minoria, é mais ou menos assim, quando tem, por exemplo, a briga no Brasil política ou de torcida organizada. Você pode ter o seu time, mas você talvez não representa a ideia de alguém que vai para a violência porque torce para um time. A maioria não parte para a violência. Então é o que está acontecendo aqui. Hoje está acontecendo uma violência na rua entre eles. Por quê? Porque o assunto, porque fervilhou, porque tem acontecido essa guerra, então está inflamado. Só que isso quer dizer, então, que todo árabe está matando judeu? Não. Hoje no mercado tinham árabes e judeus fazendo compra, comprando verdura, porque o mercado vai fechar no lado de cá, que é Shabat, e muitos moram aqui. Então é isso. Então, assim, nem todo judeu apoia o judeu que está indo na rua para bater em árabe, nem todo árabe apoia o árabe que está fazendo essa violência. E essa violência, ela é mais um fruto do que o terrorismo provoca. Porque o que as pessoas estão vivendo agora é um medo. Há muitas pessoas que estão com medo de sair na rua, há muitas pessoas que estão apavoradas com essa situação e ficam também preocupados. Imagina um árabe que mora num lugar de maioria de judeus. Ele fica, será que o coração dele está inflamado? Imagina o contrário. Tem lugares que tem maioria árabes com judeus morando. Então, aqueles que convivem bem até então, no momento que o terrorismo age, eles ficam desconfiados. Porque eles se respeitam, eles convivem, mas você vai passar num lugar que você tem medo. Eu, por exemplo, que não sou nenhum nem outro, eu posso ser confundido com um ou outro. Então, para mim, é um risco, porque eu posso ir num lugar e talvez o meu sotaque denunciar que eu não sou judeu. E muito menos árabe, porque eu não falo árabe. Então, para vocês terem ideia da tensão que o terrorismo provoca. E é isso que o governo de Israel, que o exército de Israel está combatendo. Então, aqui não é uma defesa de um lado no sentido de povo querendo dizer que o judeu está certo, o árabe está errado. Não, o terrorismo está errado. E o palestino sofre com terrorismo, o árabe israelense sofre com terrorismo, o judeu sofre com terrorismo e nós, estrangeiros que moramos aqui também, nós sofremos com terrorismo. Porque isso mexe não só na questão da rotina e tal, mas o psicológico, as crianças. A gente está tendo que explicar para eles. Eles estão ouvindo isso na escola. As aulas, por exemplo, aqui em Jerusalém não pararam. Continuaram. E a gente está levando os nossos filhos justamente porque para não causar um terror no coração deles. A gente tem explicado, tem orado com eles, tem confiado na proteção de Deus. Né? Então, assim, é isso que as pessoas precisam entender. Que não é muito fácil, como você falou. Às vezes, uma pessoa que nunca pisou aqui e que compra um discurso de que Israel mata, ou de que o outro lado, o árabe é ruim. Gente, esquece isso, não caia nesse... Não, é que... E outra coisa, eu quero também desmistificar uma coisa. Entenda uma coisa, a Bíblia diz, por quanto todos pecaram. Todos. Não está dizendo por quanto todos pecaram, menos os judeus. Por que estou explicando tudo isso? Porque, irmãos, há uma guerra sendo lidada por pessoas na queda, por pessoas que estão influenciadas pelo pecado. E o pecado não faz diferenciação de raça, de cultura, nem de língua. Pecado é pecado. Então quem não se rende ao evangelho ainda está dominado pelo filho da maldição, por Satanás, né? Então você não pode idealizar tanto palestinos como israelenses, porque todos aqueles que não estão em Cristo estão em pecado, e quem está em pecado é escravo do pecado, e quem está escravo do pecado não faz coisa boa, só faz coisa ruim, só estraga mais o negócio. Você acha que as guerras são fruto do quê? São fruto do coração do homem, ué. Entendeu? Então você precisa entender esse ponto. A guerra que você está vivendo, tá? Porque se Cristo não teria te alcançado, teu coração estava igual de corrompido que qualquer um deles. Então, quando um pensa desde essa ótica de que a guerra que está acontecendo é fruto do pecado, de quem principalmente agora? Vindo do terrorismo. E esse terrorismo está fazendo sofrer palestinos, israelenses, judeus, ortodoxos e todo aquele que mora na Terra Santa. Isso aí. Para terminar assim, tem acontecido muitas manifestações de árabes e judeus juntos contra toda essa onda de violência.
Então, há mais convívio do que confronto. Com certeza, dos dois lados, dos povos, né? Falando de povos, não como inimigos, mas de cultura, de religião, de fé, há mais pessoas que querem conviver aqui em Israel, eu estou falando da realidade daqui, do que pessoas que querem sair para a rua para aproveitar que está tendo uma onda de ataque do exército, né, se defendendo por conta dos ataques terroristas, para então expor a sua maldade. Né? Ontem também aconteceram, muitos árabes, junto com judeus, saíram para mostrar que se respeitam, que convivem, que não são a favor da guerra. Né? Tem palestinos que moram na região da Palestina, né, e que vêm trabalhar em Israel. Eles têm acesso aqui. Então, é bem isso, há um convívio. O que a gente está falando aqui, o que a gente está mostrando é uma realidade que a mídia oculta, que a mídia deixa, porque ela tem uma tendência de ser contra Israel. E ela vai mostrar quando Israel responde para vitimizar. E a vítima realmente são as pessoas que sofrem com terrorismo. Isso que é o fato. Isso que é o fato. Israel não é um país que proíbe as pessoas. Eu sou um cristão e eu não preciso esconder a minha fé para estar aqui. Então, existe uma tolerância. Agora, é uma cultura completamente diferente do Brasil, uma cultura completa. O Oriente Médio é outro mundo. É totalmente diferente do que a gente está acostumado no Ocidente. Mas nesta situação em específico, esse tem sido o problema. É contra isso que o governo e o exército de Israel está lutando, está se posicionando. A gente não sabe ainda quanto tempo isso vai durar. Hoje começou a se falar de um cessar-fogo, mas agora Israel está se posicionando para poder minar esses lugares e com tantos mísseis que ele tem, sabe lá Deus quanto mais eles têm. Imagina Israel baixa a guarda e eles atacam de uma vez. Eles lançaram, para você ter ideia, pela primeira vez um míssil que percorreu 250 quilômetros, saiu de Gaza e foi até Eilat, que é no Mar Vermelho, na divisa realmente com o Egito. Então, até nunca eles tinham lançado um míssil voando tanto assim. Então, se Israel baixar a guarda nesse momento, ele pode colocar em risco o seu povo. E quando você vê que o lado terrorista tem um discurso não de se defender, mas o propósito é exterminar Israel, tirar o povo judeu daqui, cara, não tem como você condenar e achar que é errado, né? É tolo quem acredita num discurso aí, por exemplo, de uma autoridade que tivemos no país que fala que a gente tem que conversar, dialogar com o terrorista. Como que você dialoga com o terrorista? Não existe diálogo com o terrorista. Então, essa postura do exército de Israel contra o terrorismo que tem assolado. E é fácil criticar isso de novo, sentado no seu sofá, bebendo um Guaraná no Brasil, quando na tua casa você não está colocando em risco ninguém porque alguém está te bombardeando. Escuta uma coisa, esse conceito fake de amor, que muitos falam, não, é que a Bíblia diz isso, escuta uma coisa. Primeiro, a Bíblia diz que aquele que não protege os seus nega a fé e é pior como incrédulo. A nossa responsabilidade como homens de Deus, primeiramente, antes que qualquer outra coisa, é proteger as nossas esposas, nossos filhos, o nosso lar. E assim como Cristo deu sua vida pela igreja, nós também temos que dar a vida por nossa esposa e nossa família. Temos que estar dispostos a morrer em proteção, em provisão e em cuidado para com os nossos. Não é à toa que você, homem mais forte, tem costas mais compridas, deixa de uma estrutura mais forte para quê? Para tirar foto no TikTok? Não, Deus te deu uma estrutura maior para quê? Para proteger os teus. Então, quem não protege aos teus é porque não conheceu Cristo. Quem conhece o Cristo, o primeiro que faz é proteger. Então, se você vem com esse discurso que Israel não deveria fazer isso, irmão, 2.000 mísseis caíram sobre a população palestina, israelense, em Jerusalém. 2.000 mísseis. Você esperava o quê? Fale para mim, entregar flores? Não, se Deus tivesse que se colocar em uma posição, ele sempre vai estar no lugar da vítima. Porque quem populou, vou sacrificar a sua ovelha, ué. Então, cada vez que Davi matou o urso, matou o leão, ele pecou porque matou o urso e o leão em defender as suas ovelhas?
Você está louco? Então, esse conceito de amor que muitos usam aí, não, que nós temos que fazer isso. Escuta uma coisa, devemos proteger as nossas famílias porque as amamos. Escuta, Deus é amor e por isso Deus manda a gente que não se rende a Cristo para o inferno. Porque um atributo de Deus não nega o outro. O seu amor não nega a sua justiça. Então, você curte o aborto? Não. Sabe por quê? Porque há bondade em você. Então, você odeia o aborto porque você ama as nossas crianças. Está percebendo? Porque eu amo, tenho que proteger as vítimas daqueles que querem abusar deles. Isso é amor. Proteger, cuidar, dar inclusive sua própria vida por seus amigos. Então, pare de acreditar nesse papinho religioso de que não deveria. Irmãos, se alguém entrar na minha casa e quiser estuprar minha mulher, irmão, eu estou disposto a morrer protegendo a minha mulher. Tá? E essa é a minha primeira missão como homem de Deus. Acredite. Porque se eu não fizer isso, eu neguei minha fé. Sou pior. Escute, pior que um incrédulo. Entende? Então, quem poupa, o lobo sacrifica as ovelhas. E não foi o que Davi fez como pastor. Tá bom? Exatamente. É isso, eu tenho. É isso. Você ter uma conclusão, uma opinião de que essa atitude do exército de Israel ela é errada, é realmente de alguém que nunca experimentou ter, por exemplo, a sua casa invadida e você defender a sua família. Eu tenho meus filhos, minha esposa aqui. Se alguém tentar aqui entrar na minha casa, eu vou defender e a Bíblia não vai me condenar se, por exemplo, por defesa eu matar. É lógico, um cristão nunca quer matar ninguém. Um policial cristão não quer matar. Mas quando ele faz isso no seu ofício, a Bíblia não condena. E é essa a verdade do que tem acontecido aqui. Eu sei que a grande maioria que está nos ouvindo são cristãos, entendam isso. Eu não estou aqui fazendo e mostrando a verdade ou falando que o exército de Israel não está errado, não é por idolatria a Israel. Não tem nada a ver com questão de judaização da igreja. É uma questão de alguém que está vivendo aqui e que está vendo como realmente é algo totalmente desproporcional. Como é algo que nós corremos esse risco. E eu quero que o exército de Israel nos defenda nesse momento. Eu estaria muito mais apavorado se o exército estivesse aqui com um discurso que muitas pessoas têm, sei lá, de um Jesus hippie, essas coisas que tem hoje em dia, assim, muito de que, não, Israel não pode fazer isso, cadê? Não é o povo de Deus. Eu não sei que mundo essas pessoas vivem. Não, sou doente, tá? Sou doente, não consigo olhar o malvado, ou seja, eles têm discurso para as vítimas, mas eles não têm discurso bíblico para quem está fazendo mal, né? Eles, ao contrário, eles se associam, né? Aí o negócio, eu não escuto malucos da cabeça, doentes mentais, nem terroristas, nem criminais, né? Eu não, a não ser que eles entendam um diálogo só. É o único diálogo que tem. Para de fazer isso. Para de colocar nossa família em risco. Essa é a única proposta e o único diálogo que nós temos. Fora isso, é maluquice. Entendeu? Agora, a questão do amor, para encerrar aqui, né? A minha parte é isso. O amor que nós, como igreja, como cristãos, temos que ter é por ambos os povos. Todos os povos carecem do Senhor, todos os povos precisam ser amados, e a questão não é defesa de um lado ou de outro. O árabe e o judeu, eles professam a fé deles aqui. Eu estou aqui falando com vocês, eu estou vendo duas torres aqui de mesquitas. Aqui desse lado é um bairro judeu. Atrás de mim está o Muro das Lamentações, aqui umas ruas para cima. Então, assim, eu consigo ter a vista. Então, assim, se houvesse aqui o que a mídia muitas vezes quer dizer, isso não seria permitido. Se realmente o desejo de Israel fosse exterminar Gaza, eles teriam tecnologia para fazer isso. Eles teriam poder bélico para fazer isso. Israel não está querendo entrar numa guerra com o mundo muçulmano. Se eles não quisessem permitir aqui, eu não estaria vendo essas duas mesquitas aqui na minha frente, eu não ouviria tantas vezes por dia as orações dos muçulmanos. Então, essa coisa de que o muçulmano está sendo massacrado,
sim, há muitas vítimas do lado palestino, mas não é sendo massacrado por conta de Israel, está sofrendo por conta do terrorismo. E nós oramos pelos dois lados. Eu quero que nenhum inocente morra, eu quero que a minha família seja guardada. Eu estou em contato com os brasileiros, amigos que estão aqui, que estão, acho que quase todos que eu conheço, passando pela primeira vez, como eu, por uma situação como essa. E a gente tem orado, tem, sabe, nos ministrado para ficar calmo nesse momento. Há alguns que voltariam para o Brasil agora não vão conseguir, porque o aeroporto também fica voos cancelados, há momentos que está sendo fechado. Então, é tudo o que provoca uma situação como essa. Nós, como igreja, amamos judeus, amamos palestinos, amamos árabes, amamos israelenses, não fazemos distinção de pessoa, mas o Senhor, o nosso Deus, a palavra condena todo tipo de maldade, todo tipo de terrorismo, e isso sim a gente apoia, e por isso eu tenho postado, eu tenho falado, eu tenho contado a nossa rotina aqui, como não fiz em um ano que a gente vive aqui, eu mostro que a gente vive e tal, mas esses dias eu tenho mostrado isso porque revolta a gente olhar e ver como a mídia manipula, como ela engana e por qual motivo bloqueia, por exemplo, como fez com o chileno, como fez com a pastora Priscila, para a gente fazer uma live quando fala que vai tratar como Israel. Ser muito inocente para achar que não tem algo contra, né, o povo judeu e contra a nação de Israel. Então é isso, chileno, essa é a realidade, é o que a gente tem vivido. Legal ter esse tempo, a gente acho que já trocou algumas mensagens, mas hoje teve mais tempo, né, para trocar ideia. Amém. E admiro tua família, teu ministério, vocês são inspiração para a gente, glória a Deus por isso. Mano, vamos fazer uma live próxima semana, tocando um pouco mais o assunto espiritual de tudo isso. Quero deixar você engajado com isso. Qual é a minha opinião? É bíblico o que está acontecendo? Não é bíblico? Chegamos no final do mundo? Não chegamos? O que você acha? Eu acho que seria um tema interessante. Você acaba de ver em prática tudo o que está acontecendo no dia a dia, sem mistura, sem manipulação, mas queria poder, na próxima live, ter uma palavra um pouco mais pastoral, de tudo o que está acontecendo, o que eu creio, né, como a minha interpretação, não creio que seja a minha, né? Então, eu quero te deixar desafiado aí, Tarso, tá bom? Muito, muito obrigado, viu, meu irmão? Compartilhe essa live, guarde essa live, por favor, e me manda para poder baixá-la e poder postá-la nas minhas redes sociais, tá bom? Valeu, meu irmão. Deus abençoe. Tamo junto. É nóis. É nóis.